falar sobre as baixas, então. Ontem o Cruzeiro divulgou lesões de Romero e Bruno Rodrigues. O caso do Romero, destaque aí, inclusive, já no central da Toca, teve uma fratura na costela esquerda. E aí, quando veio a fratura na costela, todo mundo pode pensar, será que foi alguma pancada que ele levou naquela briga? Mas o Cruzeiro divulgou que foi um trauma sofrido aos 36 minutos do primeiro tempo ainda, da final do campeonato. Agora, a previsão, até estava acompanhando o Samuel Venâncio, tem aí a apuração também no Central da Toca, de 3 a 4 semanas. É claro que o departamento médico tem acelerado bastante, né? A gente tem acompanhado isso, a recuperação boa dos jogadores até agora nesta temporada. Mas, inicialmente, uma previsão de 3 a 4 semanas aí para a volta do Lucas Romero. O Bruno Rodrigues, que também fica fora de combate, e aí pode ser até por 2 semanas, por conta de um estiramento muscular na coxa direita. Então, os tratamentos aí conservadores nesse momento, e o Cruzeiro perdendo mais 2 jogadores para o jogo de amanhã, às 9h30 da noite. E tem o Willian já, né, de fora por conta de suspensão. Para a vaga do Romero, o Matheus Henrique é a melhor opção? Para mim, sim. Isso não quer dizer que o Matheus Henrique hoje seja um jogador confiável, né? Mas pensando na outra alternativa, que seria o Wallace, dá até para se falar do Japa também, vai. Mas são jogadores que têm jogado bem menos do que o Matheus Henrique. Aí eu falo bem menos em termos de minutos mesmo, né? O Wallace foi relacionado pela primeira vez contra o RT, foi o último jogo da primeira fase do Mineiro. É um cara que tem tido pouquíssimos minutos, que nem entrou, inclusive, no Clássico. O Japa até começou tendo muitos minutos naquele time C do Cruzeiro, mas depois apareceu muito pouco. O Matheus Henrique teve problema por lesão, é bem verdade, mas é um cara que parece ter muito mais a confiança do Tite do que em relação aos outros jogadores. E nesse momento, ainda mais para um jogo contra o Flamengo, conta muito o ritmo, né? O Matheus Henrique tem mais ritmo, tem mais entrosamento, isso pode ajudar. Eu até me lembro que no ano passado, no Maracanã, ele foi uma surpresa do Leonardo Jardim, né? Mas ali em uma função diferente. Ele substituiu o Wanderson, jogou com o Romero, Lucas Silva e fez um bom jogo, Matheus Henrique. Mas é um cara que precisa fazer mais. Eu até achei que no Clássico ele entrou bem, ligado, já é um ponto positivo. Mas tecnicamente ele é capaz de fazer mais, né? A gente sabe da qualidade do Mateuzinho para achar espaços, para se movimentar, para criar boas conexões. E de primeiro volante ele já foi muito bem, né? A gente tem aí ainda muito vivo na nossa cabeça aquele jogo contra o Corinthians. E substituindo o Lucas Romero seria uma oportunidade dele atuar como primeiro volante e até ter uma sequência. Porque quando você fala, Léo, desse prazo aí de recuperação, possivelmente Romero e Bruno Rodrigues não vão voltar antes da data FIFA, né? Porque agora é jogo meio de semana, fim de semana até a data FIFA. Então quem sabe o Mateuzinho, não só jogando contra o Flamengo, mas tendo uma sequência, possa ter uma retomada. Mas que o Romero é um problema, isso né? Disparadamente o melhor volante que o Cruzeiro tem, talvez o jogador de linha mais regular que o Cruzeiro tenha no ano, importantíssimo para combater, para vencer duelos, também para dar passes, né? Já tem assistências nessa temporada e o Matheus Henrique tá abaixo. Mas hoje, olhando o que o Tite tem à disposição, acho que o Matheus Henrique é a melhor opção. Tá muito encaixado, né, nesse meio o Lucas Romero, com essa função que ele de primeiro volante que ele faz tão bem e com essa característica que a gente já destacou aqui mesmo, né? Tem dado assistência, é um jogador que tem saído bem também ali do meio com a bola, conhece muito aquele atalho, né? E é difícil você querer exigir do Mateuzinho a mesma condição. Talvez o Cruzeiro possa repensar um pouquinho mais a sua estratégia sem Romero e colocando um outro jogador e, enfim, dividindo um pouco mais essas obrigações que o próprio Romero consegue cumprir, vejamos, mas um baita desfalque, né? Um dos melhores jogadores, talvez, foi muito elogiado na final do Mineiro também. Sim, primeiro a gente tem que torcer pro DM do Cruzeiro fazer mágica de novo, né? Porque nos últimos tempos, esse ano mesmo, o Cruzeiro tá conseguindo entregar os jogadores mais rápido. A previsão é de ficar um mês fora, o cara tá voltando com 2 semanas e voltando bem. Então, se conseguir uma aceleração, principalmente no caso do Romero, vai ser muito bom para os próximos jogos. Esse agora não tem jeito, não tem como, mas vai ser importante. E aí, a questão do Matheus Henrique me preocupa um pouco justamente por essa questão da marcação. Porque ele, tecnicamente, é um bom jogador, né? Tem suas valências ali,
eu acho que entrou bem no clássico e tudo mais, tá melhorando, só que ele não é um jogador marcador, né? Ele nunca foi um primeiro volante, a gente até falou isso aqui outras vezes. Ele jogou ali contra o Corinthians, jogou bem, mas era um outro contexto. Era um Corinthians que tava querendo se defender, porque ganhou o jogo de ida, o Cruzeiro ia atacar, ia pra cima, então fez mais sentido. Agora o Cruzeiro vai estar jogando contra o Flamengo fora de casa, né? O Flamengo é um time muito ofensivo, é um time tecnicamente muito forte, vai querer atacar, o Flamengo não joga pra esperar ninguém no Maracanã, até porque se eles fizerem isso, a torcida cai matando em cima, né? Então, eu tenho essa preocupação com a marcação. Eu acho que vai ter que todo mundo se ajudar muito. O Fagner ajudar muito, o Christian ajudar muito, o Gerson ajudar muito, o Lucas Silva ajudar muito, o Matheus Pereira, todo mundo vai ter que ajudar, porque perder o Romero, ele é o principal marcador desse time, né? Ele é a principal característica dele, talvez, aí, essa força na marcação, a velocidade, a inteligência, né, que ele, como você falou muito bem, ele pega os atalhos do campo e, ó, o cara tá passando aqui, ó, ele vai pegar o cara na curva ali, né? Então, eu acho que é muito interessante o Cruzeiro conseguir um sistema que todo mundo se ajude para acabar com um pouquinho com essa carência que o Romero vai deixar nessa ausência. E aí, eu acho que são dois problemas assim diferentes na questão do Romero e do Bruno Rodrigues. O Romero a gente perde um titular, perde nosso melhor marcador, a lesão na costela é uma lesão chata, né? O Matheus Henrique já teve também. E aí eu acho até engraçado, porque o Romero machucando aos 36 do primeiro tempo, ele fez essa partidaça inteira até o fim do jogo, e indo bem, com raça, dando carrinho, desarmando o Hulk ali na boa de carrinho, com a costela quebrada, que é uma coisa, claro, o corpo tá quente ali e tudo mais, mas é algo a se louvar, né, a raça desse jogador, que é coisa de outro planeta, e até o desempenho dele no pós-jogo, né, que com a costela quebrada ele conseguiu ali ter uma boa atuação ali, digamos assim, né? Não tem muito problema em relação a isso. E o Bruno Rodrigues, a preocupação maior, né? O Romero é a questão do time mesmo, né? Do encaixe, do jogo. Mas o Bruno Rodrigues é como que ele chega fisicamente mesmo. Porque ele teve problemas aí, jogou muito pouco nos últimos 2 anos, tá voltando agora e tem uma lesão muscular, que imagino eu que deve ter algo a ver com essa falta de ritmo, né? Aí você vai e pega um clássico naquela rotação que tava, jogo muito pegado. Ele entrou correndo pra caramba, isso é algo muito louvável, entrou bem, entrou marcando, dando pique, deu o passe pro Matheus Pereira, que foi naquela jogada que vira confusão, né? Foi um bom passe que ele puxa contra-ataque ali. Mas é um cara que a gente fica com essa dúvida. Nossa, será que ele vai conseguir se restabelecer? Porque a gente já tem um ponta que não joga por lesão, Sinisterra. E aí ter o outro que não joga por lesão também fica complicado, né? Porque você não conta com o jogador, você fica sempre naquela expectativa de ter ele jogando e o clube tá ali gastando, né? O salário do cara pro cara não jogar e tudo mais. Então, não tô dizendo que vai ser assim sempre com o Bruno Rodrigues, é uma lesão, tem que ir com calma, mas gera sim aquela preocupação, né? Será que ele vai ter condições? E é um cara importante, um jogo contra o Flamengo aí, para um contra-ataque no segundo tempo, para uma jogada individual. Vinha bem o Bruno. Bem. Inclusive pintando como a principal alternativa para a posição dele, né? Claro. Isso que eu ia comentar, quando o Mike fala assim, sobre, compara um pouco com o Sinisterra, né, que a gente já tá mais ou menos cismado com isso, assim, né, poxa, tem um cara que tem um potencial, mas que está lesionado e tem lesões recorrentes e que o Cruzeiro tem dificuldade de contar com ele. O Bruno Rodrigues, embora a gente pega o ideal, assim, dos dois, Bruno Rodrigues e Sinisterra, pô, você tem um currículo de Premier League, aí é um cara que tem uma habilidade ali que a gente já jogador conseguiu de seleção. ver. Mas que, de fato, no Cruzeiro e nas últimas temporadas tem convido com lesão e não tem entregado o que a gente sabe que ele já entregou em outros momentos da carreira tecnicamente. E o Bruno Rodrigues pode ser até um pouco mais limitado, mas tem sido um cara importante, eu acho, né? Assim, sair do banco de reservas. Acho que até para ser titular hoje, né? Nem essa cobrança, acho que não venha muito ao caso, talvez no momento. Pode ser, se quiser mudar um pouco o jeito de jogar o Tite, e aí sim pode pensar. Mas é um jogador mais confiável para sair do banco de reservas e você falar assim, pelo menos cair a qualidade não vai. Talvez ele pode apresentar algo ali de diferente. Então, eu vejo como um desfalque nesse sentido. Assim. Um desfalque, com certeza. Ele foi a primeira opção, por exemplo,
no clássico, né? E fez um bom jogo. O Bruno até aqui, pra mim, ele não tem nenhuma atuação ruim com a camisa do Cruzeiro. E olha que ele já até jogou em funções diferentes, né? Já teve a oportunidade de jogar um pouco mais centralizado, como uma referência, aberto pela esquerda, e ele sempre agregou. Tanto é que rapidamente ele conseguiu tomar a frente de outros jogadores, né? A gente viu o Arroio contra o Atlético nem entrando na partida. O Wanderson, um cara que já estava mais sem espaço, mas de qualquer forma o Bruno Rodrigues tomou a frente dele e com mérito. Então, pensando em um Cruzeiro que ainda tem uma dificuldade de acelerar no último terço, é um desfalque importante. Ontem a gente até discutia, né? O Gerson ainda não é o cara que a gente imagina pelo lado esquerdo. Mas aí agora, sem o Bruno Rodrigues, talvez ele tenha uma sequência pelo lado esquerdo de fato, porque não tem ninguém muito confiável, né? O Arroio, quando o Tite aciona, geralmente é mais pelo lado direito. O Wanderson é um jogador mais limitado do que o Bruno Rodrigues. Então, assim, não dá pra gente colocar ele no mesmo nível de importância do Romero. Claro que não, porque é um reserva e eu concordo com você, Léo. E isso não mudaria de figura mesmo que o Bruno estivesse à disposição. Mas é um reserva importante, que já estava começando a pintar até como uma espécie de 12º jogador do Tite. E seria legal ter ele contra o Flamengo, porque a gente já viu ano passado que o Jardim, os times do Jardim, e acho que não é uma particularidade só dele não, porque no futebol normalmente é mais difícil você enfrentar times fechados, né? Mas um Cruzeiro que conseguisse marcar bem com as linhas baixas ali, sair em velocidade, que é uma característica que o time tem desde do próprio Jardim aqui, né? Que é o Matheus Pereira lançando ali, o Gerson lançando, o Caio Jorge, que é muito rápido. É interessante ter um Bruno Rodrigues no segundo tempo ali, porque é um cara de muita velocidade, um cara que sabe jogar nessa transição, né? Sempre foi muito bem aqui assim. Então, você perde realmente uma opção interessante ali pro segundo tempo. Fica aí, quem restou pro segundo tempo de ponta mesmo é o Arroio, né? E o Wanderson. Que a gente sabe que o Arroio tem sua qualidade, eu acho que pode ser acionado. Acho até que ele não foi acionado no Clássico, porque era um jogo que estava pedindo uma outra coisa, né? Era mesmo... Por característica da partida, exato, né? Os caras que marcavam ali, o Bruno Rodrigues marca muito, desde a época do Cruzeiro antes, ele sempre ajudou muito, o Wanderson também, então era mais segurar o Atlético e garantir o título. O Cruzeiro não queria... fazer 2, 3, 4. Você queria ganhar o título. Eu acho que foi a postura correta. Então, deu certinho ali, mas a outra opção fica sendo o Wanderson. Então, o Cruzeiro fica realmente um pouquinho limitado nessa questão da ponta, do contra-ataque, e eu acho que é uma estratégia que pode vir a dar certo com o Jardim. Segurar ali e tal, sair em velocidade, para surpreender o Flamengo. Então, realmente é lamentável a gente perder o Bruno Rodrigues assim, e como eu disse, é torcer para que isso seja, não seja algo constante, que ele fique se lesionando, né, que ele volte dessa lesão e consiga seguir aí, porque a gente vai precisar de jogadores dessa característica, e a janela do meio do ano, né, ainda que talvez dê para contratar alguém do Brasil, ainda que eu não veja jogadores de uma qualidade assim, que vai chegar para ser titular no Cruzeiro hoje, jogando no futebol brasileiro, dentro da realidade financeira do clube, né, ou da realidade assim de, sei lá, vai lá e vai tirar o Luiz Araújo do Flamengo, muito difícil, porque o Jardim gosta dele. Então, acho complicado. E aí, a janela do meio do ano vai demorar ainda. Vamos ter aí uns 3, 4 meses de futebol até lá. Até lá tem 18 rodadas, né, de Brasileirão ao todo, vão ser 18 rodadas. Meses, né? Mas a quantidade de jogos meses. É isso. E fase de grupo de Libertadores, quinta fase de Copa do Brasil. Sim. Tem muita coisa a ser decidida até lá, né? E aí tem aquele risco, né? Porque tem caras machucados. Sinisterra e o Bruno, mesma posição. Wanderson não tá entregando. Aí você pode até buscar um outro jogador aí que jogou nos estaduais e tudo mais, mas aí tem que ser um cara bom, porque se você traz um cara mais ou menos só pra compor o elenco, depois fica aí todo mundo no elenco. É mais o mesmo, né? Mais ou menos tem aí. Exato. Então, é uma notícia realmente lamentável, fiquei chateado, gostei muito dele entrando no fim de semana, e vamos ver. Vamos ver se o Cruzeiro consegue reverter. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!